E estamos de volta com o programa Observadores deste domingo e recebendo aqui o secretário de Indústria e Comércio de Marabá, o Marcelo Araújo, e também o Caetano, que já é uma figura repetida, já esteve com a gente em outra oportunidade e aceitou fazer parte deste programa para nos ajudar em alguns questionamentos ao Marcelo e também colocar sobre outras situações aí que ele já tem sobre a economia de Marabá recentes. E bom dia, Marcelo, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Obrigado pelo convite. É um privilégio enorme participar do seu programa. Bom dia, Marabá. Bom domingo a todos. Já há 2 meses a gente tenta conciliar a tua agenda, né, para te trazer aqui. Estava bem complicado, mas hoje a gente conseguiu furar tudo aí para chegar aqui com você. Que bom, bem-vindo. Caetano, também obrigado pelo apoio. Patrick, nós estamos sempre à disposição. A gente tem algumas informações aí também para poder multiplicar com seus telespectadores. E também aqui com o secretário aqui, Marcelo, a gente também está tentando fazer uma parceria aí com outras ações do Conjove, da Associação Comercial, com a SICOM, para o município de Marabá. Tem bastante coisa para a gente conversar. E eu começo aqui, Marcelo, tem uma reportagem que ficou famosa, que foi a reportagem da Veja sobre Marabá, que tratava Marabá como cidade de Marabá cresce e assombra o Brasil, que chamava a cidade de Tigre da Amazônia, né? Levando em conta as taxas de crescimento, o boom imobiliário que a gente teve e uma série de situações que não estão no passado tão longínquo, né? No início dessa década, desde 2010, essa mesma reportagem analisa números de 2010, então não é um passado tão distante. O que mudou? Por que hoje nós estamos com essa aparência de que as coisas estagnaram? Ou é apenas uma aparência na tua opinião, você que tem tratado com os investidores, com empreendedores, com as pessoas que estão tentando alavancar a economia de Marabá, como você vê isso hoje, Marcelo? Patrick, essa é uma pergunta que ela realmente, por estar bem próximo da realidade de hoje, ela nos assusta. Porque é um cenário que se transformou de maneira rápida e quase que como um tsunami, né? Aproveitando que nas últimas décadas nós tivemos eventos naturais dessa natureza, dessa forma, mas é nítido e notório que o cenário mundial ele complicou bastante, não só no ferro, que é a nossa potencialidade emergente ainda, apesar do longínquo tempo que nós exploramos a atividade da mineração, mas a crise mundial, de uma certa forma, aquilo que foi chamado de marolinha, que não chegaria até nós, se configurou exatamente o contrário, né? Ao mesmo tempo que eu vejo ainda que, apesar de todas essas intempéries e de todas essas contradições, nós percebemos pelo número de investidores que nos procuram, que procuram a associação comercial, né, e que não são de pequenos porte, são de grande porte, eles entendem, vejo eu pela procura, que nós somos uma região bastante promissora. E eu prefiro acreditar nisso, que essa tempestade, por mais duradoura que ela esteja, ela tende a modificar esse cenário, né? Nós precisamos trabalhar e acreditar para isso. E eu costumo dizer também nas entrevistas que eu tenho feito que o momento ele é um momento que necessita de que nós reinventemos e nós recriemos os nossos negócios para adaptá-los a um momento de realidade, de pé no chão, né? O investidor e o empreendedor que estiver inseguro do seu negócio, ele não vai conseguir, nos dias de hoje, permanecer por muito tempo no mercado. O que me assusta, Marcelo, é que em outras crises que nós vivemos, e é normal, é dos ciclos econômicos, o comércio sempre foi um sustentáculo de Marabá. E hoje a gente caminha no comércio aqui de Marabá, é quase uma cidade fantasma, né? Ou seja, você não vê as pessoas nem na calçada, né? Você pega um dia da semana para ir ao centro comercial de Marabá, você encontra vendedor cuidando de vendedor. Isso nos assusta um pouco. Não querendo vender a ideia do caos, mas isso é uma realidade, né? Nos assusta bastante. Como é que você vê o comércio de Marabá hoje? O comércio de Marabá, e até que é muito boa essa pergunta sua, porque se existe uma tendência de Marabá na região, é o comércio e o serviço. Marabá, pelos estudiosos da economia, configura-se como uma das maiores cidades do país
a desenvolver a economia na perspectiva do comércio e do serviço. Essa preocupação, e realmente eu moro na Velha Marabá, que foi historicamente o nosso principal centro econômico, né, a Avenida Econômica, hoje nós temos lá cerca de 50 lojas fechadas. Isso me preocupa como cidadão, em primeiro lugar, né, como pessoa que faz dessa cidade, que ainda mantém a opção por viver nessa cidade. E como secretário, nos assusta mais ainda porque a gente tem a responsabilidade de modificar essa realidade. Mas a modificação, ela não vem de dentro para fora, ela tem que vir de fora para dentro também, numa relação centrípeta de forças, né? Onde nós precisamos convergir energias para desenvolvermos atividades que dê uma ressuscitação a esse comércio. Eu posso te afirmar que eu estava muito apreensivo no período do Natal do ano passado, de 2015, já em plena fase de crise, né, no país inteiro, os próprios órgãos públicos atrasando salários significativamente. E só piorou de lá para cá? Que só piorou, e nós sabemos que a nossa primeira economia, a primeira nossa fonte de renda aqui é o pagamento de salários de servidores públicos, seja eles municipal, estadual ou federal. Né, depois que vem... A Prefeitura de Marabá é a maior empregadora. É a maior empregadora do município de Marabá. Segundo o governo federal e depois o Estado. Né, e depois... O Exército em segundo. O Exército, pois é, o governo federal. Né? E em terceiro, viríamos aí a grande empresa, aí, a Sinobras. E, no entanto, nós, com todo esse medo, porque as coisas pareciam que não iam andar, surpreendentemente, nós tivemos um Natal que vendeu bastante. O que espanta hoje, significativamente, é que a gente não percebe as pessoas especulando, passeando no comércio, como é de costume. Porque tem gente que faz, do seu hobby, de um momento de lazer, passear pela nossa cidade, nos nossos grandes centros econômicos, uma vez que nós temos vários. Agora, é um cenário que ele nos assusta, como você já muito bem colocou, porque é estranho a realidade de Marabá, sendo Marabá uma vez uma cidade de eixo, uma cidade que representa uma força diante de todos os municípios aqui circunvizinhos. Né? E a gente percebe um bem-querer bastante significativo por parte dos empresários que ainda resistem, ali na Velha Marabá principalmente, com o intuito de criar ou diversificar o seu comércio na perspectiva de atrair consumidores. Mas o momento não tem sido para isso. O momento tem sido de cautela, o momento tem sido de cumprir obrigações, e ainda assim as pessoas não têm conseguido fazer as mesmas. O número de inadimplentes no comércio, de maneira em geral, em Marabá e a nível nacional, tem assustado bastante. Existe um projeto capitaneado pelo Caetano no Conjovem, em parceria com o SEBRAE, com a Associação Comercial, com a Secretaria de Indústria e Comércio e outras entidades, que visa exatamente, não seu principal objetivo, mas um destes, resgatar o crédito da população marabaense para que ela possa, de fato, voltar às compras. É um dos temas que a gente vai tratar no bloco seguinte, e eu já puxo a primeira participação do Caetano, no seguinte fator, Caetano. Vocês, essa semana, receberam no Conjove a visita do Andrei Rocha, que é o presidente do Grupo Leolá. O Grupo Leolá sempre foi um símbolo, né? As lojas Leolá sempre foram um símbolo do comércio de Marabá. E elas, a exemplo do que o Marcelo falou aqui, de se adaptar aos novos tempos, esse grupo ele passou a uma nova dinâmica, ou seja, ele fundiu com uma outra empresa, se é que a gente pode chamar assim, e passou a ter um outro modelo de negócio. E vocês convidaram o Andrei para entender como é que é esse modelo de negócio e como é que tipo de investimentos eles estão fazendo. O que ele contou para vocês te deixou mais animado sobre o futuro, perspectivas para Marabá? Sim, deixou bastante animado, sim, por conta também justamente de um novo posicionamento que o Grupo Leolá está fazendo. Eles não praticamente descartaram a marca Lojas Leolá, que é do segmento de varejo. Hoje o Grupo Leolá tem outras frentes de varejo, seja na área da mineração e siderurgia, seja na área dos loteamentos e também na área principalmente dos próprios imóveis, porque a Leolá, todos os imóveis do grupo das lojas Leolá eram imóveis próprios. E hoje a Leolá busca, ao longo de toda a sua extensão de participação territorial, ela tenta e está conseguindo já fechar alguns contratos com outros players de mercado do varejo. O Grupo Mateus, Morenta,
agora recentemente as lojas americanas, e também o Grupo Leolá também está venerando para construções de outros ambientes de negócios dentro dos seus imóveis. Agora aqui em Marabá, por exemplo, vai abrir uma loja de imóveis numa área que pertence ao Grupo Leolá, ali na rotatória do Verdes Mares. Na VP8. Isso. Vai trazer também a questão de agências bancárias, seja para Marabá, seja para Paraupebas, seja para Redenção, seja para as outras áreas onde o Grupo Leolá detém os imóveis. Então, o que eles fazem é coparticipação em cima dos resultados dessas lojas e, consequentemente, ele não deixa de gerar um emprego. Ele, diretamente, não está gerando, mas ele fomenta a geração de emprego indiretamente, atraindo esses negócios. E o outro negócio em si é o shopping. Também ele deu uma explicação sobre, principalmente, a operação do shopping. Hoje, para o grupo, para qualquer outro segmento do comércio, não tá ela não tem superávit, então eles estão ali apertando, corrigindo, ajustando, da mesma forma que existem alguns problemas com lojistas, outros também estão satisfeitos, outros prospectam entrar. Tem a questão do leito dos hotéis, né, porque tem 2 torres hoteleiras e mais a torre comercial, então isso tudo está nessa perspectiva aí de novos investimentos que está previsto para a nossa cidade. Quanto citas americanas, a informação nova que surgiu essa semana é que as lojas americanas vão ocupar aquele espaço que era há pouco tempo do Yamada, na antiga Leolá Magazine da Cidade Nova, exatamente, frente para a praça. Isso. Não é isso? Eles vão ficar com um térreo apenas, os outros pisos, por hora, ele vai manter, o Grupo Leolá vai manter fechado. E a outra parte, como em Marabá acontece com essa fusão da Maxim, a Maxim, para entrar no mercado, ela usa o nome da Leolá até onde for conveniente. Então, isso existe um acordo entre eles, que é um acordo comercial, então não é muito transparente para o público, né? É mais restrito entre eles, é um acordo de empresas. E, a princípio, eles estão aí começando a engrenar a Maxim, mas também existem outros players que estão vindo para a cidade, olhando também esses imóveis que eles possuem. E, Marcelo, sempre se fala muito essa questão de que o que dá sustentabilidade, o que, principalmente em relação a empregos, etc., tal, é a industrialização. Por que Marabá tem tanta dificuldade em atrair indústrias? Por que a gente não consegue trazer para cá fábricas, como a gente já teve especulação sobre fábrica de cimento, e perdemos para o estado vizinho. Fábrica da linha branca, né? Exatamente. Tintas. Felizmente, agora tivemos, não podia ser 7-0, né? Teve um 1 para a gente agora há pouco, que foi a questão das Correias Mercúrio. Mas é tímido ainda, a gente ainda precisaria atrair, até porque temos espaço para isso com o Distrito Industrial. Por que a gente tem essa dificuldade? Patrick, eu queria até começar respondendo essa tua pergunta por uma coisa que me deixou muito otimista, que foi a visita agora ao S11D, capitaneada também pelo Conjovem, que levou empresários, entidades como o Sebrae e a própria Secretaria. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui entender qual vai ser o papel da Mercúrio na nossa região. Porque quem não conhece a planta da S11D não vai entender por que a Mercúrio se instalou aqui. São nada mais, nada menos do que 9 quilômetros de correia, de esteira, aliás, que vai, obviamente, utilizar correia. Em uma esteira. Em uma esteira. No total dá 47 quilômetros de esteiras transportadoras. Junto com essa nova mina, a Vale está estreando uma nova forma de nova explorar essa mineração. Isso. Ou seja, aquilo que a gente conhece do Ropac, né, do caminhão de fora de estrada que carrega o minério, eles vão abandonar lá pela esteira. Até porque nós fizemos um cálculo de 1 hora só de funcionamento de uma máquina daquela, é um absurdo, que é o investimento da companhia. Mas voltando para a questão das Correias Mercúrios, ela tem nessa primeira fase o atendimento, o seu negócio voltado para o atendimento à Vale do Rio Doce, e a razão é muito óbvia, né? São, como o Caetano colocou, 47 quilômetros no total de esteira, de transporte do minério, e com isso, automaticamente, a quantidade de produção da Correias aqui, que vale lembrar, é um modelo espetacular de toda a América Latina, é o tecnologicamente mais moderno, né? Mais moderno até que a fábrica deles em São Paulo, lá em Jundiaí.
E a essa primeira filial deles, eles resolveram sentar a praça em Marabá. em Marabá. E essa é a primeira... Que é outra coisa importante em cima da tua pergunta. Exato. E é a primeira fase do negócio deles. Vem a segunda fase que vai atender outros tipos de segmentos a serem instalados em Marabá, porque a ideia é exatamente atrair. Então, assim, existe muita especulação, mas existe muita probabilidade também, que é o que a gente acredita. Dentro dessa questão da industrialização, procurando ser direto na resposta, eu hoje acredito que é questão de tempo, Patrick. Primeiro, porque nós temos que culturalmente acabar com a ideia ou com a realidade de sermos meramente fornecedores de matéria-prima. Né? Nós temos que, de uma vez por todas, verticalizar. E aí o polo metal mecânico, que foi proposto há tempos atrás pelo presidente da Associação Comercial, o Ítalo Ipojucan, né? Aproveitando todo o staff e a expertise de cada cidade naquilo que seria o trecho do polo metal mecânico. Nós temos que visualizar também, dentro desse segmento, que o município elaborou e aprovou na Câmara Municipal uma lei de incentivos fiscais, bastante significativa na atração desse segmento. Eu quero crer, Patrick, que esse movimento ele foi retardado em função dessa crise mundial. Mas, até porque já havia algumas prospecções nesse sentido, fábrica de tintas, fábrica da linha branca, né, fábrica de cimento, entre outras, que vai permitir com que a gente faça a transformação dos nossos recursos naturais. E eu quero crer também, com a soja entrando na região, somente no estado do Pará, que a gente mais uma vez consiga sair que a gente enfim consiga sair da condição de mero corredor de passagem para o verticalizador dessa produção. Eu penso que a gente, enquanto políticas públicas, precisamos amadurecer em alguns aspectos. Para criar o ambiente. Criar o ambiente e a condição política para que isso aconteça. Eu acho que, historicamente, nós temos perdido, e aqui, perdoe os políticos do Estado, nós temos perdidos para nós mesmos. Talvez nós não estejamos engajados e empenhados da maneira como deveria para garantir a instalação. Marcelo, eu vou ter que te interromper um pouquinho para a gente ir para o nosso primeiro intervalo comercial e, na volta, a gente tem mais algumas coisas aqui para questionar do nosso secretário de Indústria e Comércio, não é isso, Caetano? O programa Observadores volta após o intervalo aqui na TV Correio SBT.